Estamos juntos com você pela Rádio Excelsior da Bahia, também Rádio Web Saúde no Ar e também transmissão pelo Facebook com a sua participação aqui no estúdio pelo 3328-7666 e 99681-3998. Nosso convidado é o médico Paulo Lisboa, ele que é médico hepatologista, coordenador da unidade de gastroenterologia e hepatologia do Hospital Português e atual presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Está aqui para que a gente possa conversar, entre outras coisas, sobre a necessidade da prevenção, do diagnóstico precoce. Doutor Paulo, bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo, bom dia àqueles que acabaram de ligar o rádio. Pois é, então, assim como tantas outras patologias, também dentro da área de hepatologia, quanto antes melhor, ou seja, quanto mais cedo saber, melhor o prognóstico, também as possibilidades de tratamento? Sim, as doenças do fígado, em geral, elas são silenciosas e só se manifestam quando o indivíduo apresenta a cirrose, muitas vezes precisando de um transplante de fígado. Então é importante que aqueles indivíduos que sejam de um grupo de risco específico para hepatites ou para doenças do fígado, façam a prevenção ou então o diagnóstico precoce antes que a doença atinja um estágio que não possibilite mais o tratamento. Então, assim, abrindo um pouco o panorama, quando falamos de hepatites virais, quais são aquelas mais comuns, aquela que, sobretudo aqui para a nossa população, talvez para a nossa realidade, mereça uma atenção especial? Vou falar de 3 hepatites. A hepatite A, que é a hepatite de transmissão que nós falamos em medicina fecal oral, está muito associada a condições ruins de saneamento básico, se adquire consumindo água e alimentos contaminados, mas é uma hepatite que dá um quadro agudo, com olhos amarelos, fraqueza, mas não leva à cirrose. Então o indivíduo, quando ele se recupera da hepatite, ele está curado da doença. As outras 2 hepatites que são importantes do ponto de vista epidemiológico aqui no nosso meio, na Bahia, são as hepatites B e C. A hepatite B é de transmissão principalmente sexual, é uma hepatite que é menos frequente do que a C, mas pode levar ao desenvolvimento de cirrose e de câncer primário do fígado. A hepatite C é uma hepatite também que pode levar à cirrose e a câncer de fígado, e é uma doença que tem atualmente, e isso ocorreu nos últimos 2 anos, um tratamento finito, curativo, que dura cerca de 3 semanas com medicações orais. Devido a isto, o governo brasileiro pactuou com a Organização Mundial da Saúde um plano para eliminar a doença até 2030. Então, temos essa possibilidade, mas isso precisa muito do apoio da população, porque o grupo de pessoas sob risco de ter hepatite C é todo mundo acima de 40 anos. Então, toda a população acima de 40 anos, ao menos uma vez na vida, deve fazer o teste rápido para hepatite C, que está disponível em todos os postos de saúde aqui no Brasil e na Bahia. Então, quais são as estratégias, desculpa interromper, mas quando a gente fala assim, ó, tem a previsão, né? A ideia é não ter mais essa doença, é isso? A doença está em 2030, estamos falando de uma década aí, parece muito, mas pode ser também muito rápido. Então, quais são as estratégias efetivas falando de uma patologia que pode atingir todo mundo? Então, como que a gente consegue isso, né? Informação também é informação importante. Na verdade, assim, 0,7% das pessoas no Brasil tem hepatite C, cerca de 700 mil indivíduos. Por que a idade acima de 40 anos? Porque foram aqueles indivíduos que há cerca de 20, 30 anos atrás tiveram expostos a condições de risco. Quais foram elas? Compartilhamento principalmente de objetos perfluorocortantes. Quem nunca no passado, com 60, 70 anos, não utilizou seringas de vidro e agulhas fervidas para administrar medicações, foi a fazer tatuagem, muitas vezes em locais sem muita condição, sem muita adequação às normas de vigilância sanitária, não usou e compartilhou tesourinha, alicate em manicure e pedicure. Hoje em dia isso não existe mais por conta da melhoria desse serviço da população,
porque a vigilância sanitária visita, autua, e é muito difícil hoje em dia um indivíduo com 15, 16 anos adquirir hepatite C, exceto por via sexual, que é mais raro, ou então se o indivíduo for usuário de drogas endovenosas e compartilhar a seringa. Mas no passado, quem teve, na verdade, exposição a esses objetos perfluorocortantes ou a sangue antes de 1992, recebeu transfusões, são indivíduos que podem ter se contaminado. E a doença demora 20, 30, às vezes 40 anos para se desenvolver. Então, ela é silenciosa. A população sob risco no Brasil hoje em dia está acima de 40 anos por esse motivo, porque quem no passado teve esse hábito, né? Todo mundo praticamente, né? Ninguém se preocupava muito antes da AIDS, da epidemia, em relação a partilhar objetos perfluorocortantes, e alguns indivíduos de grupo de risco. Por exemplo, o paciente com diabetes é um indivíduo com risco maior de ter hepatite C, porque o vírus pode levar ao desenvolvimento de pré-diabetes. É um vírus, digamos assim, diabetogênico. Então, o risco de ter hepatite C em quem tem diabetes é 2 a 4 vezes maior. Então, o diabético, uma pessoa que tenha diabetes, ela é um indivíduo de grupo de risco, mesmo com idade abaixo de 40 anos. Da mesma forma, moradores de rua, pacientes que tenham sido encarcerados ao menos uma vez na vida, profissionais do sexo, pessoas trans, homens que fazem sexo com homens, indivíduos que tenham uma vida sexual com múltiplos parceiros, são indivíduos com maior risco não só de hepatite B, como de hepatite C, e são indivíduos que também devem ser testados. Agora nós estamos falando de uma doença que ela pode ter cura, por isso a importância de se divulgar, mas o tratamento também precisa ser observado com muita atenção, porque não tem sintoma, ela vai evoluindo, mas no momento que o paciente tem acesso a esse diagnóstico, é preciso que ele também dê atenção ao tratamento, doutor Paulo? Sim. Tem duas questões aí importantes, Patrícia. Você me perguntou como é que a gente vai conseguir fazer a eliminação dessa doença até 2030. O governo, ele compra cerca de 10 milhões de testes para hepatite C para distribuir na rede pública. A gente sabe que muitas vezes esses testes eles perdem a validade por não serem usados, ou por falta de interesse da população, ou por falta de proatividade das unidades básicas de saúde. Então é importante a população, se não puder ir no Pelourinho, se morar longe, se tiver em outra cidade, Vitória da Conquista, Jequié, é só procurar a unidade básica de saúde e pedir para fazer a testagem das hepatites B e C, certo? E se tiver o diagnóstico, o tratamento é gratuito. Antigamente era muito penoso o tratamento. Não sei se você já ouviu alguém falar sobre tratamento de hepatite C há 3, 4 anos atrás. Não. Era por medicação injetável, via subcutânea, dava um quadro... Tinha que para colocar e injetar. Dava um quadro... Podia tomar em casa também, mas dava um quadro gripal contínuo, a pessoa perdia muito peso, faltava ao trabalho. Hoje em dia tudo mudou. São remédios por boca, por via oral, que são dados quase sem efeitos colaterais. Então está muito fácil hoje em dia tratar, tanto que o governo tem um plano para deslocar o tratamento do médico especialista e patologista para qualquer médico ou unidade básica de saúde poder tratar, para facilitar para a população. Então você está dizendo, mas eu quero tratar hepatite, mas está muito difícil conseguir uma consulta com médico e patologista. Ou seja, com essa orientação, com esse serviço, com esse plano nacional, não precisa necessariamente estar com o especialista. Claro que você precisa ter o seu médico para fazer o acompanhamento, mas para fazer o tratamento efetivamente não. Então se você vai regularmente, seu posto de saúde está ligado à unidade da saúde da família ou outra unidade, estou falando paciente do SUS, e essa medicação é ofertada, né? Ou seja, disponibilizada pelo governo. Isso, o governo ainda está treinando esses médicos. Sim. Mas mesmo se você estiver num local onde não tenha médico capacitado, que é o termo que nós usamos, existem sempre referências de locais onde você pode fazer tratamento. Aqui em Salvador, por exemplo, sim, nós temos 3 centros, Vale das Pedrinhas, Carlos Gomes e Liberdade, que fazem tratamento pelo SUS, exclusivamente pelo SUS,
com médico hepatologista. Bom, então a primeira coisa é a testagem. Então, acima de 40 anos, mais ainda, ficar mais atento por todas as questões que já foram ditas aqui pelo nosso convidado, Paulo Lisboa. Mas no dia 7, especificamente, se você disse não tinha tempo, porque trabalho, tinha dificuldade de me locomover, no dia 7 vai ser um grande mutirão, um chamado especial para que as pessoas possam ter a oportunidade ainda esse ano, ir lá, fazer o teste e ficar tranquilo, né? Saber, pelo menos. Tem gente que fala assim, mas eu não quero nem saber se tem uma doença, não quero saber. Isso é uma bobagem, né? É uma bobagem, porque depois o tratamento é muito mais difícil. Imagina precisar fazer um transplante de fígado, que é um procedimento que tem seus riscos, podendo fazer um tratamento oral hoje, deixar para fazer um transplante de fígado daqui a 10 a 20 anos. Uma coisa importante é por que a Fundação Carlos Jorge Amado? Nós acreditamos que a doença ela esteja muito mais presente na população mais carente de Salvador. No Farol da Barra, quando nós realizamos uma testagem, a testagem foi 4 vezes superior à média nacional, tá? E nesse dia choveu muito, então nós tínhamos basicamente lá no Farol a população carente, fazendo testagem. Então nós imaginamos que a população do Pelourinho, e aí vem a sensibilização que nós tivemos, a sensibilidade da Ângela Fraga, que é curadora da casa, porque a população do Pelourinho mais carente são exatamente os personagens de Amado, né? Que habitam aquela região. Então, a Casa de Amado está querendo devolver, tá, uma ação para a comunidade, para testagem de uma doença que é muito mais frequente naquela população. Então, toda a população do entorno que more por ali, venha fazer a testagem. A gente começa às 9 horas da manhã, não precisa chegar às 5 horas, não vai ter fila, vai ter muita gente. E nós iremos terminar por volta das 16 horas. Então, vou logo cedo para garantir, não, vai ter uma equipe que já foi preparada para atender essa demanda que está sendo convocada. Então é 9 da manhã, não precisa nem 6, nem 5 da manhã para garantir. Então o que eu preciso levar? O que você que está me ouvindo aí para fazer essa testagem? O que é isso, testagem? É um teste rápido, né, que vai lhe dar na mesma hora a resposta se você tem ou não algum tipo de hepatite. É uma leve picada no dedo, colhe-se uma gota de sangue, e se faz um teste que fica pronto num intervalo de aproximadamente 20 a 30 minutos. Quem quiser pode testar também na mesma hora, fazer testagem para sífilis, que está uma epidemia aqui na cidade, não sei se vocês sabem. Inclusive a sífilis congênita. Isso, sífilis, neurosífilis. Então podemos fazer a testagem para sífilis e também para HIV. Se você me permitir, Patrícia, eu queria muito salientar, esse é um esforço coletivo, tanto da Fundação Carlos Jorge Amado, como também do pessoal da Prefeitura Municipal de Salvador, que está muito ativo aí, indo trabalhar fora do turno para fazer esse mutirão e levar esse serviço a mais para a população. Então, ou seja, vai nesse dia com esse único exame, fez a testagem para essa série de doenças, hepatites, HIV, também a questão da sífilis, você fica aí kit com a sua saúde, pelo menos nesse aspecto. Gratuito, fácil. Aí a pessoa pode dizer, mas eu tenho que levar alguma requisição? Qual a documentação que eu vou precisar levar no próximo dia 7? Não. Pode levar a identidade, mas nem isso é de todo necessário. E um número telefônico, porque nós vamos ter uma ONG, o Grupo Vontade de Viver, que vai lhe seguir para garantir que você tenha a inserção no sistema de saúde. Você vai sair de lá, se for positivo, já com a consulta marcada e com uma monitoria do Grupo Vontade de Viver para seguir os passos dentro do sistema de saúde para garantir que você receba o tratamento e fique curado. Ok, vamos lá, o telefone, gente, 3328-7666 e o 99681-3998. Estamos falando aqui da área de hepatologia, conhecer, prevenir, transformar, convidando você a cuidar melhor da sua saúde. Tem algumas perguntas que já estão chegando aqui pelo WhatsApp, 99681-3998. A Darcy diz o seguinte, saiu um pouquinho aí das hepatites, mas está ligado também ao nosso tema. Bom dia, tenho esteatose hepática, nível 1, o que devo fazer para acabar ou melhorar essa doença? Ela tem colesterol alto, já faz uso de medicação para o colesterol, enfim, quer controlar aí a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Olá. Olá, primeiro, a esteatose é muito frequente, fique tranquila porque 1/3 da população brasileira
tem esteatose. Ela pode evoluir para uma doença de fígado mais grave, mas isso é raro. Mas o principal tratamento para você é um tratamento muito simples, que é educação alimentar, e aí fica a chamada da ação que a Rádio Excelsior vai fazer no dia 13, né? Inclusive com nutricionistas, né? Uma educação alimentar com a dieta mais pobre em gordura, mais rica em vegetais, uma dieta hipocalórica se você tiver excesso de peso, e atividade física. Se você tiver excesso de peso e perder 7 a 10% do seu peso numa dieta, a chance de você desenvolver qualquer problema mais grave de fígado pela esteatose é ínfima, é muito pequena. Então, principalmente antes de qualquer medicação, perda de peso, atividade física, e procurar um médico, porque existem exames laboratoriais, exames de sangue simples que a gente pode utilizar para saber se você tem um risco a longo prazo de ter uma cirrose por esteatose ou não. Então, atividade física, perda de peso, vida saudável e procurar um médico para um esclarecimento maior. Então, pois é, teve esse diagnóstico, não precisa se desesperar, precisa sim cuidar, ficar atenta, tá certo? Obrigada, Darcy, pela pergunta. Rosa está no bairro de Brotas, tem uma pergunta a fazer. E Janete, é isso que está no Horto Florestal? Bom dia. Bom dia. Olá, estamos te ouvindo sua dúvida, querida. Eu queria saber, porque eu fiz, eu tenho 80 anos, eu fiz uma ultrassom aqui da Unitopal. O médico falou que eu estou com gordura no sangue. Eu gostaria de saber se precisa ir aí fazer a testagem? Obrigada, tá? Tá, parece que você tem uma gordura no fígado, no ultrassom, que é um achado muito frequente. Com a sua idade com gordura no fígado, você deve procurar um médico para ver se é uma condição de risco maior. Porque assim, mesmo tendo gordura no fígado, a chance de ter algum problema evolutivo é pequeno, e com 80 anos é uma doença que geralmente evolui com 10, 20, 30, 40 anos. Então a evolução mais lenta, talvez você não precise se preocupar tanto com isso. Mas novamente, se você tiver com excesso de peso e perder peso, e cuidado com a atividade física, porque aos 80 anos a gente tem que ter uma atividade física um pouco mais diferenciada. Mas no dia 13, se você for lá na Rádio Excelsior, na ação, vai ter um profissional de educação física que pode passar uma atividade adequada à sua idade. Exatamente, vamos estar com algumas práticas integrativas, também, inclusive com meditação guiada e também Qigong, tá? Vamos fazer alguns exercícios lá para que você possa aprender e buscar esse seu equilíbrio. Porque quando você está bem, inclusive mentalmente, você consegue equacionar melhor isso, cuidar da sua saúde de forma responsável. Você tem aquele pânico, eu estou doente, tive um diagnóstico assim, ok. Ninguém quer ter um diagnóstico de qualquer doença, mas ao descobrir, o importante é você manter o tratamento, procurar os profissionais dentro da área das hepatites. A gente tem hoje, graças a Deus, estamos aqui com o presidente da sociedade, aqui na Bahia, como uma referência, alguns serviços importantes e um olhar mais atencioso para essa área, né, doutor Paulo? Que bom. Isso, na Bahia somos um polo de excelência em hepatologia no que se refere a profissionais. Nós temos profissionais que são reconhecidos nacionalmente, internacionalmente, afiliados à Sociedade Brasileira de Hepatologia, a SBH, na área de hepatites, gordura no fígado, doença autoimune e transplante. Então, aqui é um centro de formação, inclusive, de hepatologistas aqui no nosso país, no Brasil. Joia. 9h45, tem mais ouvinte na linha? Bom dia. Olá. Bom dia, Patrícia. Oi, Janete, eu estava aguardando aí um tempo. Obrigada. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, Janete, tudo bom? Obrigado, Padre Derbal, por nos prestigiar com tantos momentos bons nessa rádio. Obrigada, querida. Ô, doutor Paulo, eu tenho uma amiga que ela fez esse exame de hepatite e deu reagente, mas só que deu reagente e não reagente. E aí ela repetiu de novo e mostrou o clínico geral. O clínico falou que o que tinha visto ali é que ela tinha um anticorpo da hepatite. Ela ficou sem entender. E outra coisa, quem faz só o exame de ultrassom não vê, tem que ver também com de sangue, né? Isso. Eu vou ouvir pelo rádio. E tem cura, doutor, essa doença, hepatite B? Bom dia para todos, eu vou ouvir aqui pela rádio. Bom dia, são muitas perguntas, eu vou responder de forma bem objetiva. A hepatite C tem cura, a hepatite B ela tem um controle com medicação de uso crônico, que faz com que o vírus
não se replique, muito semelhante ao que acontece, por exemplo, com o HIV. No ultrassom não aparece hepatite. O ultrassom pode ver outros problemas do fígado e principalmente cirrose, que pode ser uma causa da hepatite. Mas o que aconteceu com a sua amiga é real mesmo. Assim, o teste rápido é um anticorpo. Na hepatite C, a maioria dos doentes que tem a doença, ele tem um anticorpo. Algumas pessoas podem se curar espontaneamente e ter um anticorpo e não ter a doença. Por isso que todo indivíduo que tem anticorpo positivo, detectado por teste rápido, ele tem que fazer uma confirmação com a carga viral, que a gente chama de PCR. É um teste confirmatório que é importante para saber se a pessoa tem ou não. Então, sua amiga, ela deve procurar um dos postos, unidade básica de saúde, se for pelo SUS. Tem 3 na cidade que tem patologistas, né? Eu já falei aqui pela rádio, Vale das Pedrinhas, Carlos Gomes e Liberdade, e fazer o teste confirmatório. Se tiver o teste confirmatório positivo, ela vai precisar fazer o tratamento. Olha, tem uma pergunta aqui bem técnica da Jéssica para te ajudar, tá, Jéssica? Claro que um estúdio de rádio não é um consultório médico, cada caso é um caso, precisa ser vista de forma muito atenciosa pelo profissional que te atende, mas sim, eventualmente, podemos tirar algumas dúvidas. Ela disse que já faz uso de uma medicação aqui, que não vou falar no ar, né, até porque a gente sabe que, enfim, as pessoas acabam sendo induzidas, mas ela disse que fez um exame gama, deu 68, ela tem perigo de ter cirrose, ela já faz uso dessa medicação 3 vezes ao dia. Olha só, é um exame muito inespecífico para se dizer se pode ter cirrose ou não. A cirrose é um diagnóstico que pode ser clínico, tá? Pode ser laboratorial e pode ser por ultrassom ou por biópsia hepática. Na maioria das vezes ele é clínico, então o importante é você procurar um médico para ver se você tem ou não cirrose. Como colocado pela Patrícia, nem o WhatsApp, nem a rádio substitui o consultório médico. Então é importante você procurar um profissional que não precisa ser patologista, mas que lhe avalie para ver se você tem ou não cirrose. Maria quer saber se é possível no exame de sangue dar gordura no fígado e na ultrassonografia não. Não, olha, o ultrassom é o método principal de rastreamento, tá, da esteatose. A gordura que se encontra no sangue, as pessoas que geralmente é colesterol alto, triglicérides altos, não necessariamente ela vai para o fígado. O mecanismo é um pouco diferente. Então você pode ter gordura no sangue e não ter gordura no fígado. O ultrassom é que geralmente mostra gordura no fígado, mas geralmente quando a gordura está muito alta no fígado. Quando você tem esteatose, que acomete mais de 1/3 das células do fígado. Então você pode ter um ultrassom normal e ainda ter a gordura no fígado e poder, por exemplo, ser suspeitada, não diagnosticada por aquelas enzimas do fígado que a gente pede, a TGO, TGP, OST, ALT. Ela não mostra a gordura, não é um exame para mostrar a gordura, mas mostra que tem alguma coisa de errado com o seu fígado. Importante essa questão do alerta para a hepatite C, porque ela pode ser também, enquanto doença, também fator de risco para outras doenças, né? Inclusive algumas com grande potencial letal. Importante isso, os homens, falamos agora recentemente muito no Novembro Azul do câncer de próstata, mas a hepatite C também pode ser fator de risco para outro tipo de carcinoma. A hepatite B e C, doenças são fatores de risco para o câncer primário de fígado, que é o 3º câncer mais letal e o 5º câncer mais frequente em homens. Então, na hepatite C, geralmente para ter a sequência para o câncer, precisa ter cirrose. Na B, não. O indivíduo pode não ter cirrose, não ter nem hepatite B, só ter o vírus e desenvolver um câncer primário de fígado. Então, a testagem ela é importante por conta disso, porque previne não só cirrose, como também câncer de fígado e outras doenças mais, que são manifestações dermatológicas, líquen plano, manifestações reumatológicas. A hepatite C pode dar alguns tipos de câncer de sangue e das células imunes, linfomas. Então, o estrago, entre aspas, que esses vírus podem causar à saúde não se restringem de forma nenhuma ao fígado. Com tudo isso, a gente observa que a população está mais informada, está mais sensibilizada para essa questão da hepatite C ou não. É importante estar botando nessa tecla, ter ações como a do próximo dia 7, vamos voltar a repetir e falar, para que se ainda divulgue mais.
Muito. A informação existe hoje, assim, tem o seu programa, tem outros programas de rádio, televisão, tem as redes sociais, mas é necessário um conhecimento maior, porque geralmente as pessoas se preocupam muito com doenças de desfecho agudo, infarto agudo do miocárdio, que leva à morte de forma imediata, né? Se preocupa com AVC, derrame, infarto, mas as hepatites são doenças silenciosas, então o indivíduo muitas vezes não sente absolutamente nada, então ele acha que ele não precisa ir a médico, não precisa fazer testagem. Então é esse conceito que a gente tem que levar para a população. Se você bebe além da conta, se você tem obesidade ou diabetes, se você tem mais de 40 anos, se faz parte de algum grupo de risco, múltiplos parceiros sexuais, pensem em doenças do fígado e podem levar a cirrose. Então, existe a doença alcoólica de fígado, que a gente não falou ainda aqui no programa, Patrícia. Nós temos a obesidade, que é a principal causa da gordura no fígado, e nós temos esses fatores de risco para hepatite B e C. Como não provoca sintoma, o indivíduo pode viver 20 a 30 anos, imagina, doutor, eu bebi a vida inteira, mas nunca senti nada, tá? Então, se bebe muito, é bom fazer aquelas enzimas do fígado, procurar o médico para avaliar se esse consumo alcoólico não está lesando o fígado. Se está obeso, a mesma coisa. E o método de rastreamento, Patrícia, na maioria das vezes são aquelas enzimas do fígado, a TGO e a TGP. Então é só procurar o médico e falar, olha, eu estou bebendo muito, ou eu estou obeso, doutor, será que tem problema no meu fígado? Eu tenho mais de 40 anos, será que eu não preciso fazer o teste? E isso vai muito na rede básica, porque o indivíduo, quando ele procura um médico particular ou do convênio, às vezes ele está mais informado em relação a isso. Nós fizemos uma campanha com as sociedades médicas de solicitação de anti-HCV, que é esse teste, esse anticorpo que a telespectadora, a ouvinte, nos perguntou, em toda a população acima de 40 anos. Mas a gente sabe que na área básica, apesar do governo comprar os testes, eles não estão sendo utilizados. Então cabe à população ir no posto de saúde e pedir. Eu tenho mais de 40 anos, eu quero testar para hepatite. Pois é, se você está vendo aí sua condição, aquela coisa que está em alerta à própria vida e mudança de hábito, como a gente sempre fala aqui, às segundas-feiras no Saúde no Ar. Se está acima do peso, se bebe, se tem uma vida sedentária, então vai lá, não custa nada, de fato, não custa nada, porque o teste é gratuito, é oferecido nos postos de saúde, nesse dia 7, numa campanha maior, um convite maior, vai ser uma ação de testagem de hepatites no próximo dia 7 de dezembro, na Fundação Casa de Jorge Amado. Então, às vezes está lá naquela condição e não faz nada, e depois quando a doença progride, aí vai só lamentar, poxa, né, minha vida, minha saúde é um bem, gente. Quando a gente perde, depois vai ter que correr atrás. Então, antes, seja preventivo, seja proativo em relação à sua saúde e faz a testagem para que você possa cuidar de forma efetiva. Elizabeth está no bairro do Lobato, é isso? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Olá, querida, é sua dúvida. E a Maria de Nazaré também. Eu gosto, Patrícia, porque o médico, ele me solicitou para poder fazer um exame abdominal e porque o resultado do exame veio pólipo da vesícula. E ele disse que tinha que fazer uma cirurgia. Né? E esse exame seria os 3 furos que seria dado no abdômen. Né? E eu gostaria de saber que tipo de exame é esse. E também que eu tinha que tomar uma vacina, que é da hepatite B. Já tomei uma dose no posto, está faltando tomar mais 2. Eu quero saber se isso procede. Pronto, deixa eu lhe explicar. Bom dia. Pólipo, bom dia, tudo bem? Você explicou muito bem a sua situação. O pólipo da vesícula biliar, de um determinado tamanho, ele tem indicação de cirurgia, tá? Por quê? Porque ele pode, se ele tiver crescido, se ele tiver um tamanho maior, ele pode ter um risco maior de câncer de vesícula, saindo um pouco do fígado. Mas voltando para o fígado em relação à vacina, a gente sabe que no Brasil, um percentual grande da população não se vacinou para hepatite B e está sob risco. Por quê? Porque a vacina ela se tornou universal num determinado momento e até pouco tempo atrás ela só estava indicada no calendário vacinal. Então quem tinha mais de 20 anos, 30 anos não podia se vacinar. Agora não. E a gente sabe que pela vigilância epidemiológica que os casos de hepatite B estão aumentando exatamente
Nessa faixa etária, eu não sei a sua, mas na minha faixa etária, em torno de 40, 50, 60 anos, é onde a gente está tendo casos novos de hepatite B, porque foram aqueles indivíduos que não se vacinaram. Quem nasce hoje em dia já está vacinado. Se segue a carteirinha, está protegido contra a hepatite B. O seu médico deve ter muito bem, com muito cuidado em relação a você, deve ter pedido a vacinação para hepatite B por conta de sua faixa etária. Talvez você não tenha sido vacinada no passado. Então, falando de prevenção, ela falou de vacina, no caso de algumas hepatites virais. Além da vacina, que cuidados? Claro, primeiro a testagem, que é essa prevenção aí secundária, fazer a testagem, né, fazer o diagnóstico. Mas antes disso, que cuidados as pessoas precisam ter para ficar longe das hepatites virais? Vamos lá. Hepatite A. Hepatite A, cuidado com banho de mar, banho de rio, junto do local que tenha esgoto a céu aberto, porque é a principal fonte de transmissão. Lavar bem os alimentos, consumo de água, apenas a água potável, né? Muito cuidado com o consumo de água em qualquer lugar, porque pode ter contaminação com o vírus hepatite A, que é de transmissão fecal oral. Para hepatite B e C, tá? Muito cuidado com o compartilhamento de objetos superfluocortantes. A gente nunca sabe, muitas vezes, se você não souber ou não confiar no local onde você está fazendo digamos, a tatuagem, manicure, pedicure, se não for um local idôneo, não faça, certo? E uso de camisinha. O uso de camisinha é muito importante, não é só para o HIV, é para hepatite B e C, mas principalmente hepatite B. A principal forma de transmissão ainda é sexual. Tá? Então, vacinação, se você não tiver sido vacinado, tá? Para hepatite B, para C nós não temos. Cuidado com o consumo de alimentos, banhos de rio, mar, em locais onde haja esgoto a céu aberto. E cuidado com o compartilhamento de objetos superfluocortantes. Não se usa mais, pelo amor de Deus, em lugar nenhum, seringa que não seja descartável, nem agulha, né? Seringa fervida e agulha fervida é uma coisa que deve ter ficado bem lá no passado. Não pode se usar mais isso. E se você tiver algum hábito de, por exemplo, uso de drogas injetáveis, use a seringa e a agulha sua. Não compartilhe, para evitar exatamente a transmissão. Claro que não estamos, obviamente, fazendo apologia a isso, mas o que a gente está falando é com relação à questão da redução de danos, né? Isso, a gente exatamente. A gente tem que desmistificar, porque assim, ninguém aqui é favorável ao consumo de drogas ilícitas de forma nenhuma, causa um mal tremendo à saúde. Mas a gente tem que limitar o dano. Se o indivíduo, o pior é ser um drogadito e ainda pegar hepatite B, C, HIV... E a gente não está só falando dos custos para o serviço público, não. O custo maior é a sua vida, o impacto que isso tem para a sua família, para as pessoas com quem você convive. Então, saúde sempre, gente. Última participação pelo telefone, está ainda a Maria, do bairro de Nazaré. Bom dia. Oi, Maria, está na linha? Ivan? 3328-7666. A gente só quer agradecer aqui a presença do Dr. Paulo, Saúde no Ar também em parceria com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, né? Hepatologia. Pois é. E fazendo essa ação no próximo dia 7, a gente repete agora, bem devagarzinho, para que você possa entender e estar lá no próximo sábado. Tá, muito obrigado. Vai ser então a partir das 9 horas, Paulo? Vai ser a partir das 9 horas até 16, 17 horas. Lembrar que a Fundação Casa Jamada é um prédio conhecido de todos, fica bem no Largo do Pelourinho, tá? É o prédio maior que tem no Largo do Pelourinho. As portas vão estar abertas, as pessoas vão poder inclusive visitar a Fundação depois de fazerem a testagem. Bacana. Então, sábado tá aí, coloca na sua agenda, dia 7, vai ser um dia de prevenção para as hepatites virais. Muito obrigada a todos que fizeram com a gente, programa Saúde no Ar, toda a nossa equipe. Você confere depois essa entrevista completa lá no nosso portal, assim como também o convite para o próximo Ressignificar, dia 13, minha gente, de dezembro, estaremos juntos cuidando da sua saúde. Beijo grande e até amanhã. Vamos lá tirar foto pra gente publicar aqui.